Então, assim, só pra gente continuar aqui, lá em fevereiro de 1891, a gente falou aí no último vídeo, falamos sobre o encilhamento que acabou não dando certo, né? O encilhamento que foi aquela coisa de emitir moeda assim, eu tava falando sobre o lastro, né? Essa questão de lastro ela é muito importante, por quê? Porque o lastro é a garantia, é a valorização da moeda. Por exemplo, se você emite dinheiro, mas você não tem lastro, o que é lastro? É sua, como é que eu posso dizer? Sua reserva internacional, ou seja, é o que você tem guardado. Qual é o tesouro do país? O tesouro do país é esse lastro. É essa garantia. Ou seja, se você não tem lastro, se você tem pouco lastro e emite muita moeda, essa moeda desvaloriza, né? Você tem a desvalorização do dinheiro, que a gente ouve muito falar hoje em dia, né? E você tem também um aumento de inflação. Então isso aconteceu no encilhamento feito por Rui Barbosa, né? Na verdade, o encilhamento não dá certo porque ele emite muito dinheiro, só que não tem lastro, ou seja, não tem garantia. As reservas de ouro naquele período do Brasil eram baixas. Então você emitir muita moeda, você desvalorizava essa moeda e acabou que se criou aumentou-se ainda mais a crise. Ao invés de encilhar, de levantar a economia, isso acabou fazendo com que a inflação disparasse e foi uma grande pressão em cima de Marechal Deodoro da Fonseca a partir desse processo aí do encilhamento. Outra coisa muito importante de falar, né, que o lastro daquela época, ou seja, a garantia daquela época eram as reservas de ouro, era o lastro ouro, né? O lastro de hoje em dia é o lastro dólar, né? É a reserva de dólar de cada país que vai dizer se a moeda dele tem valor ou não, ou se é desvalorizada. É por isso que é importante a gente analisar qual o valor do dólar. Isso tem influência no nosso dia a dia, porque quanto menos reserva de dólar a gente tem, mais real a gente emite, a nossa moeda fica desvalorizada, né? É o caso de hoje que R$ 1 equivale, né? $1 equivale a R$ 5 e pouco, R$ 4 e pouco, eu não sei quanto é que tá o câmbio aí agora, mas é mais ou menos isso, ou seja, a nossa moeda hoje ela é um pouco desvalorizada, né? Porque o nosso lastro não é tão grande, as nossas reservas de dólar já foram maiores, né? Então você tem aí essa questão do lastro, essa questão da desvalorização da nossa moeda, né? O real, por exemplo, quando Fernando Henrique Cardoso cria o real lá em 93, a gente chegou a ter o dólar ser o valor de R$ 1, né? $1 equivalia a R$ 1, a nossa moeda estava bastante valorizada, né? Hoje existe essa questão aí, perante o dólar a gente está desvalorizado, perante o euro mais ainda. Mas é mais ou menos isso aí com relação ao lastro, é mais ou menos isso. Se quiser dar uma pesquisada aí para dar uma analisada no que significa lastro, como é que funciona essa ideia do lastro, mas essa é um pouco da nossa questão. Não é só emitir dinheiro que você tá de boa, né? Logicamente que tem que ter o lastro. Logicamente que você tem que ter a garantia de que esse dinheiro aqui, a garantia equivale que esse dinheiro tem força no mercado, né? Senão ele perde o valor, ele é desvalorizado. Então aconteceu isso. Nesse período o encilhamento acabou não dando certo, o encilhamento acabou sendo um desastre, né, completamente, né? E em 1891 tem uma coisa muito importante aí, que é a nossa primeira Constituição Republicana, né? Ou seja, a nossa segunda Constituição da história do Brasil. A nossa primeira Constituição foi lá em 1824, que foi uma Constituição outorgada, o que significa ser uma Constituição outorgada. É uma Constituição que foi imposta, não foi debatida, não foi discutida. Lembre que Dom Pedro I ele fecha o Congresso, ele fecha a Constituinte e cria, ele e alguns ministros dele cria a Constituição de 1824. Por isso que a gente diz que a Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição na história, ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta, ela foi nos dada, tanto que lá tinha o famoso e famigerado poder moderador, né, que foi o causador de grande crise política no primeiro império e também um pouco no segundo, um pouco menos, mas o poder moderador, a partir de agora, não vai existir mais. Definitivamente, agora na Constituição de 1891, a nossa primeira Constituição republicana, a segunda da história, essa vai ser outorgada, essa não vai ser outorgada, essa vai ser debatida, vai ter uma Assembleia Constituinte e em 3 meses, ela começa a ser debatida ali no final de 1890 e em fevereiro de 1891 ela é aprovada e colocada em prática, beleza? Então, a de 1891 é a nossa segunda Constituição, é a nossa primeira republicana. Os caras que foram grandes responsáveis aí, além de vários outros, mas os caras que mais se debruçaram sobre a Constituição de 1891 foi
logicamente que Prudente de Moraes, que era um político da época e que se tornou, ele vai ser, guarde esse nome, que ele é o nosso primeiro presidente eleito, primeiro presidente civil eleito do Brasil em 1894, daqui a pouquinho, né? E Rui Barbosa também foi importante na confecção dessa Constituição de 1891, a nossa segunda Constituição da história, a nossa primeira republicana. Vou trazer aqui alguns pontinhos aqui dessa Constituição. O que é que essa Constituição tinha? Ó, características, dá uma anota aí, eu vou botar para vocês no resumo, mas presta bem atenção. Criação dos três poderes, né? Somente os três poderes. Lembre que na Constituição de 1824 você tinha 4 poderes, além dos 3, os mais conhecidos até hoje, legislativo, executivo e judiciário. Você tinha um poder moderador, né, que era o poder total acima de todos os outros, né, que dava total poder ao imperador. Esse que causou muita polêmica aí, principalmente no Primeiro Império. Ele definitivamente aqui nessa Constituição ele é eliminado, né? O poder moderador deixa de existir a partir dessa Constituição, né? A separação entre Estado e Igreja, né? Outra coisa importante, o Brasil até então era um país católico, oficialmente católico, era a religião oficial do Brasil, era o catolicismo. Então, a partir dessa Constituição, ocorre o que a gente chama de separação do Estado e da Igreja. Lembre que os funcionários da Igreja eram funcionários do Estado, através lá do padroado, lá da nossa primeira Constituição. Isso acaba aqui nessa Constituição de 1891. Então, aqui você extingue a questão da igreja, da religião oficial, é aqui o que a gente chama de Estado laico, ideologia aí do iluminismo. Então aqui ocorre a separação do Estado e da igreja nessa Constituição de 1891. Certo? Liberdade de culto para todas as religiões, logicamente, né? Você não tinha até então liberdade de culto, porque a religião oficial do Brasil era o catolicismo e todas as outras religiões eram perseguidas, né? Hoje você tem liberdade de culto, mas ainda existe a burrice da intolerância religiosa, que eu chamo de burrice porque é uma burrice e uma idiotice. Quando você não aceita do outro e acha que só a sua verdade é verdade, você é perdão da palavra, um idiota, né? Mas vamos lá. A garantia do ensino primário. Estou dizendo isso para quem acredita que só a sua religião é que serve, a dos outros não presta para nada e critica a dos outros. Eu acho isso uma grande idiotice. Você tem sua fé, você defende a sua fé, beleza, massa, cada um tem a sua e cabe a você respeitar a do outro. Inclusive isso fala em Constituição. Liberdade religiosa, liberdade de culto, beleza? Presta atenção e faz o certo, né? A garantia do ensino primário obrigatório e laico e gratuito, né? Ensino primário. Quem vai bastante potencializar isso aí, essa valorização ainda vai ser ainda maior com Getúlio Vargas, né? A proibição do uso de brasões ou títulos nobiliárquicos, ou seja, aqueles títulos lá de nobreza, essas coisas não vai valer mais de nada a partir o prestígio continua, mas esses títulos não valem de nada, né? Pelo menos na teoria, na prática, a gente sabe como é até hoje. Títulos são muito... você vê aí o desembargador lá de Santos, ele acha que porque ele é um desembargador, ele pode fazer o que ele quiser. Então a gente ainda tem essa herança maldita de achar que os títulos que nós temos... Nós, no caso, eu tenho uma graduação e estou indo aí para minha pós-graduação, mas a gente achar que título nos faz ser doutores ou nos faz ser... a gente pode tudo. Então isso é um pouco de herança lá maldita lá do Império, né? Que os títulos valiam muito. Fulano é isso, fulano é aquilo, né? O surgimento do poder legislativo provincial, ou seja, o poder legislativo dentro dos estados, né? Das províncias, na época dos estados, né? Lembre aí que a gente vai ter deputado estadual, vai ter os vereadores, então surge a partir dessa Constituição esse poder legislativo das províncias, ou seja, dos estados. Outra coisa, essa Constituição ela vai receber uma influência muito grande da Carta Magna lá dos Estados Unidos. Tanto que o Brasil vai se chamar Estados Unidos do Brasil, dada a influência lá dos Estados Unidos, né? A gente vai ter aí o chamado Estados Unidos do Brasil. Isso depois vai mudar, porque a gente vai virar República Federativa do Brasil, né? Então a gente vai ter aí essas questões que vão ser muito importantes em 1891. E em 1891 também vai acontecer outro acontecimento muito importante. Em novembro de 1891 a gente vai ter a chamada Armada, né? A Guerra da Armada, a Revolta da Armada, né? A primeira revolta da Armada
ela vai acontecer em 1891, que essa revolta da Armada é justamente quando a Marinha ela tenta impor as suas vontades, ou seja, a Marinha tentando também ter participação política, também ter prestígio político. Lembrem que eu falei a vocês o tempo inteiro que quem tem esse prestígio, quem detém esse prestígio dentro da República é o Exército. Quando a gente fala da República dos Militares, República da Espada, a gente está falando do Exército. Inclusive os salários do Exército eram bem maiores do que os salários da Marinha. E aí que a Marinha vai se revoltar e vai justamente, né, de certa forma, ameaçar, né, a cidade do Rio de Janeiro, quando eles, na revolta da Armada, tomam navios, né, os navios é da Marinha, e viram os tanques, né, ou seja, os canhões dos navios virados para o Rio de Janeiro e ameaçam que se eles não tiverem melhoria de salários, não tiverem seus cargos valorizados, não tiverem participação política e mais, eles queriam a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca. Logicamente que toda essa pressão, somada à crise econômica, ao encilhamento que não deu certo, todas essas questões vai fazer com que, em novembro de 1891, Marechal Deodoro da Fonseca renuncie ao governo, renuncie ao seu primeiro mandato, né? O mandato que deveria de 1889 até 1894 pela Constituição não vai acontecer porque ele em 1891 ele acaba renunciando e saindo do poder. Logicamente que pela Constituição do Brasil, por essa nova Constituição de 1891, que tinha sido aprovada em fevereiro de 1891, né, quem deveria assumir o poder era o vice, nesse caso era o Marechal Floriano Peixoto, só que ele deveria assumir e chamar novas eleições, só que isso não vai acontecer. Floriano Peixoto ele permanece no poder até o final do mandato, em 1894, ou seja, praticamente, podemos dizer assim, que é um governo inconstitucional. Pela Constituição, Floriano Peixoto deveria chamar novas eleições, mas ele continua de 1891 até 1894. É esse período de Floriano Peixoto que a gente vai falar na próxima aula e finalizar esse assuntozinho, beleza?